A paz, meus queridos, trazendo uma reflexão que está no livro de 2 Crônicas, capítulo 13. Essa passagem nos fala de Abias, filho de Reboão, neto do rei Salomão. Reoboão foi o primeiro rei após o seu pai, que era o rei Salomão. Então, quando ele morreu, Abias, o seu filho, se tornou o rei em Judá. Então, chegou o momento, houve guerra de Abias e Jeroboão, que queria tirar o reino da mão de Abias. Abias foi à guerra tendo um exército de 400 mil homens. A Bíblia fala que eles eram guerreiros belicoso, que significa guerreiros que são preparados para a guerra, homens que têm o espírito de guerra pronto para a batalha, seja qual o nível for da batalha. Esse era o tipo de homens que tinham o rei Abias, 400 mil homens. Não era 400, era 400 mil homens. E o rei Jeroboão tinha um exército de 800 mil homens, todos varões valentes também. E antes de iniciar a guerra, o rei Abias subiu numa montanha que fica em Efraim para falar com o povo, falar com os guerreiros. E principalmente o recado era para o povo de Israel, que naquele momento era como um inimigo dele, e para o Jeroboão. Então ele disse no versículo 5: porventura não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel? A ele e a seus filhos por um concerto de Saul. Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu senhor. E ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial, e fortificaram-se contra Reoboão, filho de Salomão, sendo Reoboão ainda mancebo e termo de coração, e não podia resistir-lhes. Quando essa guerra iniciou, o rei Reoboão ainda era uma criança e ele não tinha, tá entendendo? Ele era terno de coração e ele não tinha autoridade para resistir a Jeroboão. Então foi através de Abias, o seu filho, que destituiu Jeroboão, tá entendendo? Jeroboão, ele era servo de Salomão, e ele tinha se levantado contra Salomão. E aqui também ressalta no versículo 7 que os homens de guerra dele eram filhos de Belial. Quem era Belial, segundo a Bíblia? Era um chefe de demônios. Era um outro Deus que não era o Deus de Israel, o Deus vivo de Israel, entende? Ele estava corrompido, essas pessoas estavam corrompidas, adorando um outro Deus. Enquanto Abias estava adorando o rei de Israel. No versículo 8, ele falou: e agora cuidais de esforçar-vos contra o reino do Senhor, que está na mão dos filhos de Davi. Bem sois vós uma grande multidão, e tendes convosco a bezerros de ouro que Jeroboão fez para deuses. Ele estava dizendo para esse povo de Israel que eles estavam adorando bezerros de ouro, enquanto ele adorava o Deus vivo de Israel. No versículo 9, ele era um povo que tinha se afastado de Deus e tinha deuses falsos.
Não lançaste vós fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizeste para vós sacerdotes como os agentes das outras terras? Qualquer que vem consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses? Ele estava falando, né, que eles estavam completamente corrompidos do caminho verdadeiro de Deus. Gente, aqui eu não estou falando de religiosidade. Deus não aceita religiosidade. Religioso está enganado quando acha que está no caminho do Senhor, que está certo, que está agradando. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer o seu coração perfeito para Ele. Aonde você busca só a Ele, aonde você adora só a Ele, e você não se desvia do caminho, nem para a direita, nem para a esquerda, para ir adorar outros deuses. Deuses pagãos, entende? É isso que o Senhor espera de cada um, daquele que o busca. E é esse tipo de pessoas que Deus vai proteger, independente dela estar em ministério, em igreja ou não. A tua aliança não tem que ser com homens, não tem que ser com igreja. A tua aliança tem que ser com o Deus Criador do céu, da terra e do mar. Com o Deus vivo de Israel. Entende? Coloca de lado os santos, os intermediários, e se une diretamente a Deus, que Ele é a fonte criadora, Ele é a fonte de energia, que nós precisamos estar conectados para nos alimentarmos dia a dia. E é através dessa fonte, da sabedoria que Ele nos dá, que a gente consegue vencer as nossas batalhas aqui na terra. Entende? Quando passa dificuldade, não vai para outras religiões que vai te revelar outros deuses, que vai te afastar do verdadeiro Deus. Fica firme, tá entendendo? Chorando, passando luta, dificuldade, mas fica firme em Deus, porque Ele vai vir te socorrer, Ele vai enviar socorro, Ele vai abrir uma porta, Ele vai enviar alguém que te ajuda. Não se desespera por nada, nem por dívida, nem por doença, nem por briga em família, nem por dificuldade, nem porque a sua esposa te deixou, nem porque o seu marido te abandonou. Gente, se firma em Deus. Essas coisas vêm depois de Deus. A palavra do Senhor diz, primeiramente, buscai a Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tá entendendo? Se for para o seu bem, para a sua felicidade, esta união continua, este casamento se firma. Entende? É assim que a gente deve sempre botar na mão de Deus as nossas lutas, os nossos problemas, as nossas dúvidas e confiar e esperar a resposta que vem dele. Então aqui o Abias, ele confiava em Deus que ele ia vencer esta guerra. No versículo 10, Abias fala: porém, quanto a nós, o Senhor nosso Deus nunca o deixamos, e os sacerdotes que ministram ao Senhor são filhos de Arão, e os levitas se ocupam na sua obra. Ele deixou claro que eles continuavam adorando ao Deus vivo de Israel, ao Deus Criador, que eles não tinham se desviado, entende? Do caminho. Eu vou, para não ficar uma mensagem muito grande, você lê aí esse capítulo e continua lendo da leitura do 14 ao 21, do versículo 21. No versículo fala que Jeroboão fez uma emboscada, mas no versículo 14, Deus revelou como seria a emboscada e deu livramento ao povo dele. Quando os sacerdotes tocaram a trombeta, os guerreiros de Abias deram um grito. Quando os homens de Abias gritaram, né, que eram os guerreiros de Judá, gritaram diante da peleja, né? Deus, naquele momento, feriu a Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. E Deus, naquele momento, matou 500 mil homens de Jeroboão. Deus entregou eles
todo o exército de Jeroboão nas mãos do rei Abias, que era neto do rei Salomão, bisneto do rei Davi.